Muitas pessoas que estão assistindo o nosso programa precisam evitar problemas e muitas vezes não sabem que pode existir demora também. Mas na hora de você observar como você tem que fazer o inventário, uma das coisas que particularmente você deve buscar é um profissional. Não é isso, Yuri? Hoje o Yuri Chaves veio para cá para conversar com a gente, tirar nossas dúvidas sobre inventário. Todos os dias a gente está sempre falando de assuntos diferenciados e a gente aborda um assunto daqui e dali, mas sempre vem dúvidas. E a gente sente o público buscando essas dúvidas, inclusive aqui para o nosso programa. E aí a gente já começa logo a explicar para quem está em casa o que é o inventário. Muitas pessoas sabem, mas tem muita gente que não sabe. E aí a gente aproveita para explicar para quem está em casa e ao mesmo tempo entender quais são os tipos, porque não é só um, né? Não. São vários. Bom dia, Vanusa, bom dia pessoal. Agradeço o convite sempre. Seguinte, o inventário é um procedimento, ele pode ser extrajudicial. O que é o extrajudicial? É em cartório. Existem alguns requisitos e ele pode ser judicial. Ele é um procedimento em que, quando ocorre uma morte ou falecimento, e esse falecido tem bens em que precisam ser divididos para os seus herdeiros, se não tem testamento, que ainda vamos falar um pouquinho mais para frente, se faz o inventário. O inventário extrajudicial tem que ter, todos os herdeiros têm que concordar, eles têm que concordar com a divisão dos bens, não pode ter nenhum menor, nenhum incapaz, e aí reúne essas informações dos bens, reúne esses herdeiros, eles vão no cartório e conseguem fazer essa divisão de forma extrajudicial. É mais barato, é mais rápido, é mais dinâmico. Mas, se tem menor de idade, se, por exemplo, tem 10 herdeiros e um não concorda, nós vamos para o judicial, o inventário judicial. Que aí ele demora mais, ele é mais caro, tem impostos, tem as custas processuais que são avaliadas dos bens, então da quantidade de bens, dos valores dos bens, é que as custas judiciais. Então, geralmente é muito caro. Então existem esses dois tipos, extrajudicial e judicial. Outra coisa que a gente quer chamar a atenção para quem está assistindo o nosso programa agora é que dentro desse mundo do inventário, como é que fica a questão de quem faz o inventário? Por exemplo, digamos que você esteja com um familiar em casa, a partir de que momento, de que data, como as pessoas vão se preocupar com esse inventário? Por exemplo, o filho mais velho é que toma as providências relacionadas ao inventário ou não? Porque quando o senhor fala que todos têm que estar em comum acordo, nesse momento chama atenção para esse quesito. Porque às vezes quem está em casa, os familiares que estão em casa, não tem muita informação a respeito do inventário e acabam de uma certa forma não observando esses detalhes, porque confiam mais no que a família está falando. Por isso é importante se analisar tudo que está acontecendo na família e com profissionais que entendam do assunto. Pronto, perfeitamente. Existe um prazo, você tem até 60 dias, os herdeiros têm até 60 dias para entrar com o inventário. Ah, doutor, então quer dizer que depois eu não posso entrar? Pode, mas existem multas, que elas são inseridas dentro dos impostos. Então, você tem até 60 dias para reunir toda a documentação dos imóveis, de terrenos, de casa, carro, tudo, inclusive do falecido, das famílias, para entrar com esse processo. Doutor, geralmente o irmão mais velho? É a critério. Geralmente sempre tem uma pessoa que ela é responsável por tomar a frente, ou de comum acordo, ou o juiz delega. A gente chama, por exemplo, num processo judicial, do inventariante. O inventariante é aquela pessoa que ela é responsável por cuidar e por zelar que os bens, até o final do processo, continuem intactos, continuem em bom estado. Essa é a pessoa responsável, é o inventariante. Como é que a gente tem que entender esse? Por que eu falei a questão do tempo? A gente falou do tempo depois que a pessoa partiu, né? Depois que houve essa mudança. Mas a gente observa esse tipo de situação até mesmo antes da pessoa partir. Sim. E aí a gente quer entender em que momento isso vai acontecer e o que tem que ser observado por todos da família relacionado a esse assunto. Exatamente. É muito relativo, mas claro que quando a gente é muito cultural do brasileiro não pensar. Tem gente que quando está perto jamais de falecer diz, eu vou deixar do jeito que está, que quando falecer o problema vai ser deles. Mas a gente pode evitar. Evitando, primeiro, você não ter um desgaste familiar, a família não vai brigar, porque a gente sabe que na hora que pode envolver dinheiro,
as pessoas elas se estranham um pouco. Nem todo mundo tem o mesmo valor, né? Analisa esse valor Exatamente. realmente. Nem todo mundo tem o mesmo coração. Exatamente. Então, para preservar, você pode conversar antes com familiares, deixar isso por escrito, sua vontade. Claro que tem as cotas, elas têm que ser respeitadas de acordo com a lei. Então, os filhos, eles têm realmente cotas que elas não podem ser tocadas. Mas você pode abranger mais pessoas, você tem que conversar antes, tem que ter essa cultura de dizer, minha vontade é essa. Existem meios, testamentos, existe a questão do usufruto, você já passa para o nome, por exemplo, do seu filho, mas ele só pode vender quando você falecer. Então existem essas questões que elas são antes, que conseguem evitar o inventário, que é mais caro, é mais desgastante. Como é feito, na verdade, essa divisão dos bens para os familiares? Por exemplo, se caso um dos familiares não foi incluído, ou se já fizerem toda essa divisão e esse familiar foi excluído da situação, porque ele é o menor, não, porque ele é de outra família, mas mesmo sendo filho, porque assim, hoje a gente percebe vários filhos, né, de pais, de mães diferentes, de pais diferentes, e aí são filhos. E muitas vezes não vivem naquela família. E é importante a gente chamar a atenção. Foi feito o inventário, mas não foi incluído aquele filho que é de uma outra pessoa. Perfeito. A gente chama de sobrepartilha. Ocorre o processo e depois de alguns anos você sabe que ocorreu esse processo e você não foi chamado. Então você entra com uma ação, você discute, você mostra para o juiz que houve já toda uma ação de inventário e que você, com o seu direito de filho, enfim, de herdeiro, você não teve sua cota. Então o juiz chama quem participou do outro inventário e irão discutir seu percentual, ou uma devolução de dinheiro, ou a sua parte do terreno. Tem um prazo, tudo na justiça tem um prazo para você pedir isso. Se eu tenho um prazo de 10 anos, por exemplo, sabe que é um processo também que ele é longo. Então, se você percebe que ocorreu esse erro, que não lhe avisaram, que aconteceu essa situação em que você tinha um direito, procure um profissional do direito em que existe sim essa possibilidade de entrar com ação e reaver seus direitos. Pronto. Se passou dessa data dos 60 dias e você percebeu que você não foi incluído, você ainda pode haver essa situação? Sim. Essa data dos 60 dias, geralmente ela não é cumprida. Infelizmente ela não é cumprida. A lei estabelece isso por uma questão mesmo que seria o correto. Se a pessoa faleceu, para você regularizar os bens, fazer a transferência, é bom quanto antes. Mas, por exemplo, a pessoa falece, você vive na casa da pessoa, eu já moro aqui, então deixa. Então, pode ocorrer 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e aí você percebe que ocorreu esse erro, você assim pode entrar com ação sem problema nenhum. Como falar nesse inventário com os cuidadores, com aquelas pessoas que se dedicaram a cuidar e que estão naquele imóvel? Pronto. Existem as situações, a gente chama hoje reconhecimento socioafetivo. São pessoas que, teoricamente, pela lei, elas não têm direito, elas não têm direito à herança, mas por cuidar, por ter tido toda uma atenção com aquela pessoa, se ela tiver feito um testamento, se ela tiver conversado com a família antes, ela consegue abranger essas pessoas para ter direito. No inventário é mais complicado, porque no inventário nós vamos pegar a letra da lei. Quem tem direito? Filho, pai, são os herdeiros, os herdeiros estão na lei. Então você tem que fazer primeiro uma ação de reconhecimento, algo do tipo, para que viabilize seu direito. Pronto. O que a gente precisa chamar a atenção sobre essa questão do inventário quando envolve avós? Aí é exatamente o caso que eu lhe disse. Por exemplo, os avós, você tendo esse cuidado antes, você consegue abranger seus netos num testamento, num usufruto, claro, sempre respeitando a cota dos filhos. Né? Tem que ter Primeiro vem os filhos, exatamente. E dependendo também do que se tem de bens? Exatamente. E aí você consegue, claro, chegar aos netos, mas na letra da lei, os netos são beneficiados através dos pais, sabe? A gente sabe que isso às vezes não acontece, mas digo que em casos que o neto realmente é avó e neto. Então você entra com uma ação de reconhecimento socioafetivo pós-mortem, de maternidade, então que a justiça reconhece que sua avó era sua mãe.
Porque muitas pessoas vivem assim, né? Hoje a gente vê muitas pessoas vivendo assim. Por isso que o antes é muito importante de ser conversado. Um dia todo mundo vai partir e a gente vê que ficam muitas confusões aí, na nossa né? cultura falar de morte. Muitas confusões. No caso, o familiar, ele pode recusar o valor do inventário? Pode. Ele tem todo o direito, inclusive, de que não concorda, inclusive de renunciar. De dizer, eu não preciso, eu sei que o irmão meu precisa, então eu renuncio a favor deste ou daquele, entendeu? Tudo documentado para não ter problema. Mesmo porque existem os arrependimentos, né? Tem na mesma hora, o cartório, ele doutor, essa só tem uma casa, e essa casa todos os irmãos concordam que seja para nossa irmã, pois chama todos os irmãos e lá na hora todos assinam. Para que não venha ter problema. Renuncio a herança, pois assine aqui. Dando mais dicas, o que as pessoas precisam entender sobre o inventário e o que pode ser um grande problema se caso as pessoas não cuidarem? Pessoal, primeiro ponto, é algo que pode ser extremamente evitado. Uma conversa, reúne a família, mostre seu interesse, se você tem bem, se você quer dividir de uma forma algo amigável, converse. A conversa é a melhor solução. Digo que o inventário é um processo longo, desgastante e muito oneroso. É muito caro. Você tem que pagar os impostos, você tem que pagar a justiça. Então, quem é que paga esses valores? São os bens que ficaram. Então sai do dinheiro que você vai herdar. Coisa que antes você poderia ter conversado, já organizado, já planejado. Então converse. Mostre sua vontade perante sua família, porque depois vai ser uma dor de cabeça tremenda. Agora, o doutor tocou num assunto que chama bastante atenção. Às vezes as pessoas não sabem mais do que os bens que ali estão, as dívidas por trás desses bens. Por exemplo, impostos que não foram pagos, dívidas que ainda tem com aquele bem, como ele foi comprado. Exatamente. Muitas vezes ele está ali ainda financiado. Como é que fica essas situações? Pronto. Na hora do inventário judicial, por exemplo, o juiz ele intima todo mundo que pode ter interesse naquela ação. O Estado, o município, a União, e que vão ver se todos os tributos, os impostos estão sendo pagos. Se não tem, sai do valor do imóvel. Então, por exemplo, ocorre a venda do imóvel, paga-se todas as dívidas e o que sobrar vai para o leitor. Sobrar R$1, divide R$1. Mas tudo é pago direitinho. Tem que ser pago. Por isso que às vezes existem situações que as pessoas vivem do que não tem. Exatamente. Então você vive do que você não tem. Você jura que tem um imóvel, você jura que tem um bem gigantesco. Às vezes a gente vê pessoas falarem, né, de bens gigantesco, mas aquele bem já nem existe mais. As dívidas já tomaram de conta. Exatamente. Né? Então, às vezes, faleceu. Vamos dividir esse bem. Quando chega na hora, vai ver os impostos, IPTU, tá tudo atrasado, pois divide. E aí, na hora, o que sobrar vai para os herdeiros. E, por exemplo, se esse bem, ele tinha dívidas, deu para cobrir com o que fez parte do inventário, e se caso nem o que tinha para ser dividido der para pagar os impostos? Os herdeiros, eles não... Isso que a gente falou eles direito. Não são obrigados a pagar conta de quem partiu. Exatamente. A obrigação não é sua. Você pode ficar sem nada, mas também você não vai assumir contas que ficaram. Exatamente. É por isso que é bom sempre ter uma conversa. Sim. É você saber como é que está a situação dos imóveis, do carro. Muitas vezes, doutora, a gente fica imaginando que existem imóveis por aí. Inclusive, a gente comentou um dia desses sobre vários imóveis que existem. E, enfim, que muitas vezes as pessoas deixam de buscar, talvez com medo da dívida. Por exemplo, se esse imóvel, ele vai partir, vai ser dividido entre os familiares e, por exemplo, o próprio imóvel, ele não consegue, não vai ser dividido entre os familiares, mas também eles não se tornam donos daquele imóvel. Exatamente. O imóvel vai-se embora. Exatamente. Porque às vezes tem imóveis aí que estão empatados, né? Imóveis que estão simplesmente o mato tomando de conta, tudo se acabando. E tem um imóvel, por exemplo, que eu compro imóvel seu, mas continua no seu nome, não passa para o meu. Eu acabo morrendo. Meus filhos, eles vão herdar? Talvez não, porque ainda está no seu nome. Então você vê a burocracia. E, por exemplo, você vendeu um imóvel e nunca passou para o nome daquela pessoa. Você tem que ter... Essa pessoa tem que ter esses documentos em mão. Todos os documentos. Primeiro fazer essa transferência no cartório. Faz essa transferência no cartório. E se não fez?
Aí vai ser realmente muito difícil comprovar que o bem era. Aí vai ter que pedir um uso capião, mostrar que você passou tanto tempo residindo naquele lugar. Que você comprou, que a data é daquela época. Exatamente. Então, isso tudo também influencia, né? Influencia, exatamente. Então, é importante a gente falar sobre esses assuntos, porque às vezes as pessoas acreditam que ninguém nunca vai partir. E infelizmente não é bem assim e as pessoas precisam ficar atentas, porque o problema vai bater na porta. Bate. A gente só consegue saber se o problema vai ser grande ou pequeno, mas que ele sempre bate. Muito bom. E eu acho que só isso mesmo. Tem mais alguma informação? Não, expliquei que existe realmente esses dois tipos de inventário, a importância de uma conversa, a importância da família ter essa união, porque é um processo caro, demorado e desgastante. Então a gente sabe que a gente já passa por uma morte, então nunca é leve a morte de alguém. E ainda ter esse desgaste financeiro nunca é legal. Pois é, porque independente do inventário, você vai ter que investir. Vai. Aí no cartório você paga muito menos, judicial muito mais. Então você tendo essa conversa, a organização prévia é o essencial. Eu acho que nossa conversa hoje é justamente para falar isso, para você que está assistindo aqui a gente, que é sempre bom essa conversa antes, a família realmente sentar, vamos ver aqui como é que vai ser. Não é o interesse, mas é evitar que tenha um conflito familiar. Às vezes as famílias se separam por conta disso. Muito triste isso, mas é uma realidade. Eu quero agradecer pela presença do Dr. Yuri Chaves, que é advogado e também membro da APAC, que veio hoje trazer, tirar essas dúvidas, esclarecer tudo que o público precisa saber. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom dia. Muito bom. E presta atenção. Direitos e deveres volta na próxima semana.